Obrigada, Sra. Presidente. Senhores e senhoras deputadas, em Portugal pune-se com maior severidade os crimes contra o património do que os crimes contra as pessoas. As molduras penais dos crimes contra as pessoas são inferiores às molduras penais de vários crimes contra o património. E as molduras penais dos crimes contra a violência doméstica e contra o abuso sexual são manifestamente baixas em Portugal. Nos últimos dias, o Bloco de Esquerda, e ainda hoje aqui nesta Casa, o Bloco de Esquerda foi acusado de populismo penal, de ceder às exigências do imediatismo popular. Mas, senhores deputados e senhoras deputadas, acham mesmo que é populismo achar que num Estado de Direito os crimes contra as pessoas devem ser mais severamente punidos do que os crimes contra o património? Isso é populismo? Não, não são. Os factos são claros. 70% das queixas de violência doméstica são arquivadas. 90% dos processos concluídos acabam em pena suspensa. Apenas 37% dos condenados por crimes sexuais cumprem pena de prisão efetiva. A desvalorização judicial da violência doméstica e dos crimes sexuais é evidente, assim como a consequente impunidade dos agressores e a sua legitimação. A formação dos magistrados, as campanhas e a formação dos magistrados é parte importante desta equação. Mas não chega, porque esperar pelos resultados da formação dos magistrados significa pactuar com estes crimes durante mais 20 anos, pelo menos. Precisamos de medidas mais eficientes e que produzam resultados mais rápidos. E, aliás, essa é também a posição da Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade. É que já admitiu avançar com propostas de alteração ao Código Penal para o agravamento penal dos crimes sexuais e eventualmente crimes correlacionados e para evitar a suspensão da prisão em vários órgãos de comunicação social. Posição diferente, portanto, e contrária até àquela que alguns deputados e deputadas aqui já expressaram. A proposta é aquilo que nós vamos esperar exatamente. Julgamos que o Governo vai no caminho certo e, por isso, requeremos que este projeto 976, que altera o Código Penal, baixe à Comissão sem votação e aí aguardaremos com toda a expectativa a proposta do Governo que já se comprometeu a entregar. A gravidade do fenómeno da violência doméstica e dos crimes sexuais é inegável. As suas marcas mantêm-se, na maior parte das vezes, para o resto da vida. Contudo, esta realidade não encontra respaldo também no Código do Processo Penal e também aqui existe um tratamento diferenciado entre os crimes contra as pessoas e os crimes contra o património. É incompreensível, senhores e senhoras deputadas, que a prisão preventiva possa ser aplicada no caso de indícios de um crime de dano, mas não o seja no caso de indícios de crime de prova mais complexa e mais difícil e onde, na esmagadora maioria dos casos, o agressor tem um ascendente enorme sobre as vítimas. Não se pode aceitar uma exceção deste tipo ao crime que mais mata em Portugal. Tal como é incompreensível a aplicação da figura da suspensão provisória do processo a este tipo de crimes. Se em 2000, há quase 20 anos, quando por iniciativa também, mais uma vez, do Bloco de Esquerda, o crime de violência doméstica passou a ser crime público, quando nessa altura se poderia compreender a suspensão provisória do processo porque se entendia, à época, se pensava na violência doméstica como atos isolados, a vida provou-nos hoje que, infelizmente, essa teoria não tem forma de ser comprovada e, portanto, a vida não deu razão a quem sustentava essa teoria. É hoje assente que a violência doméstica não é uma ofensa isolada, mas sim um padrão de controle e comportamento abusivo que se repete ao longo do tempo e que tem um impacto devastador e de longa duração nas vítimas. Não se pode recusar também a perversidade que é considerar-se que vítima e agressor estão em pé de igualdade, como é exigido e como é expectável nas situações de aplicação da figura da suspensão provisória do processo. E, senhores e senhoras deputadas, quanto aos juízes de violência doméstica, é conhecida a dificuldade de adaptação da organização judiciária e sabemos como a organização judiciária é conservadora.
É sabido a dificuldade da adaptação da organização judiciária à complexidade das questões relacionadas com o fenómeno da violência doméstica e dos crimes sexuais, onde interagem ilícitos criminais com outro tipo de processos de natureza civil e de regulação das responsabilidades parentais. Sabemos que a organização judicial é ineficiente em processos complexos, mas é ainda mais ineficiente em processos de violência doméstica. E este labirinto burocrático da justiça torna a vida das pessoas, torna a vida das vítimas num autêntico inferno. São processos que correm em tribunais diferentes e onde a vítima é forçada a reviver múltiplas vezes a mesma coisa. São decisões tomadas de forma desarticulada, são processos de regulação de responsabilidades parentais que correm sem consideração pela pendência do processo crime. O que aqui trazemos é uma resposta circunscrita e transitória. 2 projetos piloto de organização dos tribunais especializados de competência mista em violência doméstica, com competência criminal e com competência na regulação das responsabilidades parentais, para garantir que os vários processos correm num único tribunal, no mesmo tribunal, e são conduzidos pela mesma equipa. E, senhores deputados, senhoras deputadas, esta não é uma solução inovadora. Já existem vários países, com variados sistemas judiciais, é certo, mas são todos emanados de Estados de Direito. No Canadá, em vários estados dos Estados Unidos da América, na Suécia, Irlanda, Espanha. Senhora Deputada, nós não desconhecemos as normas sobre a proibição da existência de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de certas categorias de crime. Mas devemos reconhecer que mesmo a Constituinte não entendeu essa norma como estritamente exclusiva. O que é certo é que precisamos de evoluir na ação e de mobilizar mais ferramentas para o combate ao crime que mais mata em Portugal. Ora, senhores deputados, já aqui foi dito hoje, tem que concluir, senhora deputada. Vou já terminar, senhora Presidente. Comparar juízes especializados em violência doméstica com o antigo regime e com tribunais plenários releva ou de total ignorância ou é apenas uma afirmação infame. Os tribunais plenários do Estado Novo dedicavam-se a defender o regime e a perseguir os seus opositores, o que é completamente, diametralmente diferente de defender e proteger as mulheres de uma violência que mata quase 500 mulheres em 15 anos. Pode haver quem não concorde com esta solução, mas isso não dá o direito de caluniar propostas de outros partidos como se fossem propostas não democráticas. Senhora Presidente, vou mesmo terminar. O Bloco de Esquerda aceitará humildemente todas as decisões. O que esperamos é que a decisão sobre a conformidade constitucional desta proposta seja decidida em sede própria, porque há aqui muita gente nesta casa que já se equivocou muitas vezes sobre as suas convicções constitucionais. Obrigada, senhora deputada. A última frase, senhora Presidente. Se é por dúvidas relativas à constitucionalidade que querem votar contra, então que deixem o Tribunal Constitucional decidir. As considerações do Tribunal Constitucional até podem, aliás, ser muito úteis para a clareza desta discussão e do caminho a seguir e das soluções que temos de encontrar. Senhores e senhoras deputadas, morreram quase 500 mulheres nos últimos 15 anos. Senhora Aceitamos deputada, que as nossas propostas já possam ser ultrapassou melhoradas. larguissimamente o seu tempo. A questão é saber se este Parlamento aceita terminar esta legislatura sem fazer nada para acabar com este horror.